Da paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Quero dizer, senta um pouquinho, depois tiro. Quero dizer da felicidade que eu estou em estar cultuando junto com os irmãos, aqui em Cabo Sul. É uma bênção de Deus, né? Quando nós estamos juntos, adorando, enaltecendo o nome daquele que vive e reina para sempre. É uma alegria muito grande para mim estar revendo o pastor Jonas de novo. Estivemos juntos no Uruguai, pastor Jonas, pastora Amélia, são pessoas de Deus, né? Graças a Deus, gente de Deus, gente ponta firme, gente, vocês estão muito bem aqui, não estou puxando sardinha não, nem arrastando brasa, né? A gente precisa tocar língua de sogra para ninguém, mas são gente de Deus, gente que a gente, no calor do fogo ali, a gente vai vendo que vai sendo provado e vai aprovado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Davis Giovanni, eu sou pastor na comunidade cristã Amor e Fé, ali na Pavuna, divisa Pavuna com o Jardim América, fica mais para o lado do Jardim América. É na Dutra, subindo, perto da Via Dutra, né? Subindo para cá, para Cabo Sul, né? Então, bênção de Deus, está comigo a minha esposa, Zuleide, pastora Zuleide, já teve a oportunidade aqui, também Elisângela, que é diaconisa em nossa igreja, serve o Senhor lá, de forma que estamos felizes em estar com os irmãos aqui na campanha Os 7 Mergulhos de Naamã, amém? Então nós vamos mergulhar nessa noite, mergulhar na palavra do Senhor nesta noite. O Senhor falará conosco, amém, queridos? Aleluia. Vamos abrir no segundo livro dos Reis. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, segundo livro dos Reis, capítulo 5, nós vamos ler. Eu sei que o tema da campanha aqui está no verso 10, mas nós vamos ler do 1 ao 15, para a gente entender um pouco do contexto dessa história e tirarmos algum aprendizado, né? O Senhor vai falar conosco nessa noite. Os irmãos encontraram? Amém. Então vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 ciclos de prata, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes, disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Verso 10.
Eliseu enviou uma mensagem, um mensageiro, para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua pele ficará restaurada, e você ficará purificado. No verso 11, mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas não são os rios Abna e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Amém? Vou parar aqui na metade do versículo. Vamos orar ao Senhor. Você está vindo para cá, me abençoa? Senhor, nessa noite, eu sou apenas o carteiro, Senhor, mas o dono da carta é o Senhor. Fala, Senhor, a tua igreja. Fala, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós estamos precisando ouvir. Em nome de Jesus. Fala aos nossos corações nessa noite, hoje e sempre. Amém. Vamos assentar, irmãos, aplaudindo ao Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom o tempo todo para conosco. Queridos, essa é uma passagem bastante conhecida nas Escrituras Sagradas, de um alto oficial do governo sírio, um oficial do primeiro escalão da monarquia síria, um guerreiro que, através do Senhor, o Senhor Deus dos céus, ele empreendeu muitas vitórias sobre Israel. Um homem valente, um homem honrado. E a história ela vai narrando como ele era e como ele tinha vencido as batalhas em Israel por meio da boa mão do Senhor, que permitia que o povo fosse afligido por causa da idolatria que acontecia no meio de Israel. Mas nessa história toda, esse homem, como nós lemos, ele fica leproso. Hoje, a hanseníase já é uma doença, que é o nome da lepra, e é uma doença que hoje já tem cura. Mas naquela época significava uma sentença de morte na vida de um ser humano. Qualquer ser humano leproso, ele estava condenado a morrer. E era uma morte lenta, aos poucos. Aquele general condecorado, aquele oficial condecorado, agora se vê nessa situação. E a boa mão do Senhor foi com ele. A boa mão do Senhor foi com ele também no momento da sua enfermidade. Mas eu quero chamar a atenção, antes da gente passar para a parte da bênção, onde ele é curado da sua lepra, como isso se desenrolou e como isso aconteceu. Tudo isso começou porque havia uma serva do Senhor dentro da casa dele. Aleluia. Tinha uma serva de Deus dentro da casa de Naamã. Glória. E essa serva do Senhor, ela não se contentou em ver aquele homem naquela situação. Ela tinha todos os motivos do mundo, irmãos, para ser uma pessoa amargurada.
Ela tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa triste. Ela tinha todos os motivos do mundo para ser uma pessoa amargurada da vida, não queria mais saber de nada da vida. Ou seja, ela não deixou que a amargura tomasse conta do seu coração. Eu quero fazer uma conjectura aqui com os irmãos. Os pais daquela menina, a Bíblia não fala, sequer fala o nome dela. Mas talvez, por ordem do próprio Naamã, os pais daquela menina foram mortos. Talvez, por ordem do próprio Naamã, os pais daquela menina foram separados e levados para lugares distantes. E agora ela se encontra numa situação de escravidão. Ou seja, servindo na casa do general que tirou ela da sua terra, tirou ela da sua língua, tirou ela da sua cultura, tirou ela da sua família. Ela não sabe onde está a família, ou se soubesse, estariam mortos ou sendo escravos em algum lugar. Eu só posso dizer que os pais dela não estavam com ela. Conjecturando também aqui, poderia equivocadamente achar que a mão de Deus estava pesando sobre ele. A famosa vingança gospel. A mão de Deus estava pesando sobre ele. Eu estou escravo aqui, eu estou nessa situação difícil, a mão de Deus está pesando sobre ele. Vocês conhecem alguém assim? Que quando alguém faz alguma coisa contra a gente, e aí a gente vê aquela pessoa na pior, a gente vê aquela pessoa numa situação de desespero, numa situação de angústia, passando por luta, passando por dificuldade, e a gente fala, é a mão de Deus que está pesando, porque fez isso comigo. Aleluia. Mas ela não se regozijou, ela não ficou feliz. Glória. Vendo aquele homem que tinha capturado ela com lepra, doente, com a doença mortal. Ela poderia ter ficado feliz, agora ele vai morrer, mas tempo a menos tempo, eu sou apenas uma menina ainda, mas tempo a menos tempo, eu vou ver o enterro desse camarada. A mão de Deus está pensando, mas ela não deixou isso entrar no coração dela. Ela não celebrou isso. Irmãos, ela tinha um espírito de excelência com ela. Ela tinha um espírito de excelência. Ela sabia quem ela era. Ela tinha sua identidade firmada no caráter do Senhor. Glória. Ela não deixou que todas essas situações difíceis afetassem o seu coração, amargurassem o seu coração, a ponto de, Deus, estou pensando não, está tudo certo. Não. Aleluia, Deus. Ela sabia que era um farol naquela casa. Aleluia. Ela sabia que ela era a luz naquela casa. Mas era uma escrava, mas era a luz naquela casa. Aleluia. Irmãos, e presta atenção numa coisa. Ela era uma escrava. Uma menina que era escrava, mas que gozava de credibilidade. Glória. Eu tenho visto muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que o tempo passou, a idade foi chegando, e você hoje em dia, você não pode falar mais, olha, essa pessoa tem credibilidade, nem lá, nem cá, mas essa moça que está na casa de Naamã, como escrava, ela gozava de credibilidade para com o seu Senhor. Glória. Aleluia, Pai. Glória. Ela dá o caminho das pedras para aquela família, e imediatamente Naamã, ouvindo aquilo ali, ele vai direto ao rei, porque aquela escrava tinha credibilidade. Naamã sabia que aquela menina que estava na casa dele era uma serva do Senhor, uma pessoa que temia ao Deus de Israel. O título da palavra dessa noite, irmãos, a escrava que libertou o seu Senhor. Glória. É o título da palavra dessa noite. A escrava que libertou o seu Senhor. Porque geralmente os senhores feudais, eles davam liberdade para os seus escravos. Mas como Deus gosta de trabalhar diferente, ele faz tudo ao contrário. Agora ele faz com que essa escrava, ela dá liberdade ao seu Senhor. Glória. Mas a gente vai chegar nessa parte ainda. Irmãos, os acontecimentos foram, ele foi até o rei,
devido à credibilidade daquela menina, Glória. ele vai ao rei. Olha, menina, escrava que está lá em casa. O rei nem titubeou. A escravinha que está lá em casa. A escravinha falou que tem um homem lá em Israel lá, que se o camarada clamar a Deus, eu vou ser curado. Aleluia. Aleluia. O rei pegou e fez uma carta. Oh, obrigado, Glória a querido. Deus. Aleluia. Obrigado. O rei pegou e elaborou uma carta. Agora não só o general, a família, o general e agora o rei estão confiando, estão dando credibilidade à palavra de uma escrava, Glória. uma menina que está na casa de Naamã. Meu Deus. E agora o rei da Síria dá uma carta e Naamã então parte para Israel. Vai para Israel, bateu na porta errada. Chegou lá, deu de cara com o rei desviado. O rei rasgou as roupas, o rei entrou em desespero, irmãos. Meu Deus. Deus não estava mais com ele. Ele pergunta, por acaso sou eu? Deus, para que dê vida? Por acaso sou eu? Que dê vida, dê morte para alguém? Ele está procurando a briga comigo. Quando na verdade, o que aquela carta estava querendo, o que Naamã estava querendo, era a cura. Ele estava em busca de luz. Mas aquele rei estava em meio às trevas. Glória. Olha aí. Aí vem o Eliseu. Irmãos, pensa no arame farpado. Israel. Era o profeta Eliseu. Homem de Deus. Profeta. Homem que tem credibilidade. Quando ele soube que o rei rasgou as roupas, fez aquela cena toda. Ai, está querendo guerrear contra mim. Está buscando ocasião de guerra contra mim. Quer acabar com a minha vida. Ei, manda para mim. É responsabilidade minha, irmãos. Aleluia. Isso é um aprendizado para nós. Tem coisas que serão responsabilidade nossa. Tem gente que vai se rasgar. Tem gente que vai sair fazendo um monte de coisa, brigando, debatendo, falando, olha, chama a responsabilidade. Aleluia. Você é servo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão ou minha irmã. Não importa título, eu falei títulos aqui, né? De pastoras aqui, missionárias. Eu sou pastor, mas no céu, quando chegarmos lá, na fila para entrarmos no céu, se é que vai ter fila, só vai entrar servo de Deus. Aleluia. Para com isso! Só vai entrar servo de Deus. E aí é Deus mostrando, não importa, é um Deus que usa comandantes, é um Deus que usa rei, é um Deus que usa libertadores, legisladores, juízes e escravos também. Esta glória. É um Deus que está nos montes, é um Deus que está nos vales, é um Deus que está no deserto. Ele está com todos e Ele opera através de todos. Glória. Glória a Jesus. Espírito Santo. E Naamã então, Eliseu chama, chama Naamã para cá, manda ele vir aqui, que a gente vai dar um jeito nisso. E o rei então manda, sabendo quem era Eliseu, o rei manda Naamã para a casa de Eliseu. Chegou lá, irmãos, Eliseu só liberou uma palavra. Imagina, irmãos, nos dias de hoje, se chegasse, sei lá, um general 4 estrelas do exército, comandante das forças armadas do Brasil, chegasse na nossa comunidade de fé, como é que nós receberíamos esse camarada? Mas não, o profeta estava lá dentro da casa dele. O profeta chamou, o profeta manda ele vir aqui. Chamou, mas nem recebeu o cara. O profeta chamou ele lá, chegou lá, não recebeu Naamã, mas me enviou uma palavra. Glória. Tudo que existe se formou por causa da palavra. Deus foi falando e tudo foi existindo. Deus foi falando, tudo foi existindo. E o profeta de Deus liberou uma palavra. O profeta não precisou nem o encontro de Naamã. O profeta mandou o seu ajudante e falou, vai lá e fala para ele, ó, mergulha 7 vezes no Jordão, que você vai ser curado. Mas nem saiu, ele saiu. Nos dias de hoje, penso que, não o caso da igreja aqui, né? Não o caso da nossa igreja, mas se chegasse uma alta autoridade de um outro país,
o esforço, né, que alguns lugares fazem. Não vale aqui eu não quero criticar ninguém, mas tem lugares hoje em dia, irmãos, que já estão fazendo até áreas VIPs. Ou seja, o próprio conceito de VIP quer dizer very important people, ou seja, pessoa muito importante. No Evangelho não tem isso. Aleluia. Não tem gente muito importante no Evangelho. Jesus, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus era um camarada, fisicamente falando, e das vestimentas, no jeito de agir, de falar. Ele era tão igual a todo mundo, que tiveram que dar um beijo nele, para não prender o cara errado. Vocês já pararam para imaginar isso? Naquela época, irmãos, já tinha linho fino. Naquela época já tinha cordãozão de ouro. Poderia ter um cordãozão com a letra J. Mas Jesus era um camarada tão igual a todo mundo. Ele se parecia com gente, ele se parecia com o povo. E aí Judas teve que ir lá e dar um beijo no rosto dele, porque senão poderiam correr o risco de prender o camarada errado. Meu Deus! Aleluia! E hoje, áreas VIPs. Eu só vou pregar se tiver, sei lá, um valor tal, X de oferta. Meu Deus! Eu só vou ministrar quem? Deus te sustenta, meu irmão. Aleluia. Não se preocupa com isso, não. Aleluia. Vai ministrar a palavra de Deus, vai cantar. O dom foi Deus que te deu, foi Deus que te levantou. E Deus, ele não é patrocinador teu, não. Ele é pai. Eu ouvi o cantor cantando aqui lindamente uma música autoral. Fique tranquilo, meu querido. A tua hora vai chegar em nome de Jesus. O Senhor vai te tomar pelas mãos. Amém? Receba essa palavra. Aleluia. Nós não precisamos de dar jeitinhos. E quando chegar, abençoe. Sabe? Vá atrás daqueles que sofrem. E as suas canções serão usadas por Deus para libertar pessoas. Glória a Deus. Vidas serão curadas através dessas canções. Em nome de Jesus. Vidas serão libertas de possessões demoníacas através dessas canções. Em nome de Jesus. Glória a Deus! Em nome de Jesus. Aleluia! Mas continuando aqui, Naamã então manda. Eliseu manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Queridos, o Rio Jordão, ele não é um rio sujo, de sujeira, igual a gente tem aqui no Rio de Janeiro, não. Não é um rio barrento. Não é um rio de águas cristalinas. E aí Naamã, ele vai resmungando. E ele reclama muito, ele não queria mergulhar no Rio Jordão. E daí, eu quero destacar algo para vocês. A grande vantagem e, por que não dizer, a alegria de ter uns amigos perto de nós, que vai fazer com que a gente bote a nossa cabeça no lugar e que a gente faça a coisa que tem que ser feita. Naamã tinha esses tipos de amigo. Chegaram perto dele, Naamã, não, poxa, eu vou mergulhar nesse rio, não. O rio Líbano e Farfá é limpinho, ele mandou me mergulhar no Rio Jordão. Aí chegam os gente boa, amigo que a gente tem que colar com eles. São esse tipo de amigo. Meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, se ele tivesse te pedido uma coisa muito difícil, você não faria para ficar curado disso? O que custa? Dá uma mergulhadinha ali, 7 mergulhos ali no Rio Jordão, não custa nada. Aleluia. Vale pra gente também uma lição, irmãos. Veja com quem você está andando. Meu Deus! Ande com pessoas que te empurrem na direção da bênção. Não te puxem, que te tirem da direção da bênção. Você está na rota da bênção. Você recebeu uma palavra de bênção. E por muitas das vezes, por mau gerenciamento da sua vida, por amizades que você tem, você comenta com alguém e você, não vai não. Ih, faz isso não. Mas na mão não, as amizades dele. Quem se acaba ali, meu senhor. Não custa nada. A gente sabe que o Rio Barreto, mergulha lá, se tivesse feito uma coisa tão difícil, o senhor não faria? Sem fé, Naamã desce para o rio. Olha aí. Eu já falei, alguns irmãos até sabem disso, mas eu sempre falo isso. Onde a fé não alcança, a obediência conquista. Meu Deus! Vou repetir mais uma vez. Onde a fé não alcança,
alcança, a obediência conquista. Irmãos, por muitas vezes, nós estamos como aquele... A gente está... Eu creio, eu acredito, eu tenho fé, eu tenho orado, mas lá no íntimo, a nossa fé está bem baqueadinha. A gente está fraco. Precisamos de um reforço da nossa fé. E o que a gente faz? Chega aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Como o pai daquele menino endemoniado chegou para o Senhor: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Faça uma oração sincera ao Senhor: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu tô até dizendo que eu creio. Eu estou vendo uma campanha dos 7 mergulhos de Naamã aqui na igreja evangélica missionária Luz das Nações. Eu estou vindo aqui e eu estou vindo, eu estou obedecendo. Então continue obedecendo, que ainda que a tua fé não esteja enxergando, a obediência vai fazer com que você conquiste. Em nome de Jesus. Assim aconteceu com Naamã. Aleluia. Sem fé, a contragosto. Naamã desceu no Rio Jordão, a contragosto, mas por causa de pessoas boas, porque estava andando com gente boa. Os amigos de Naamã, eu costumo chamar de gente boa, os camaradas certos. E o Senhor desce lá. E ele pegou e desceu no rio, mergulhou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Aleluia. 8, 7 mergulhos, né? 7 vezes. Ele mergulha e quando ele levanta, está purificado. Eita, glória. Essa lepra, curado. Ai, Deus. Porque, apesar de não ter crido, ele obedeceu. Glória. Mas quando ele se vê limpo e curado, agora as coisas já mudam. Porque agora ele crê. Antes não, mas ele desceu no Rio Jordão, mergulhar sem fé. Mas quando ele vê que a obediência dele levou ele para um caminho de vitória, Glória. agora ele está obedecendo e está crendo. E agora ele volta Maravilha, Pai. lá no profeta que nem recebeu ele. Volta ele com toda a sua comitiva. Lá no profeta. Volta ele. Irmãos, no verso 15, tem uma parte do versículo que Naamã diz assim: agora sei que não há Deus nenhum em outro lugar, senão em Israel. Glória. Aleluia. Vou falar uma coisa para vocês. Naamã foi curado 2 vezes. Naamã foi curado do corpo físico e Naamã se converteu ao Senhor. A vida de Naamã mudou para sempre. Glória a Deus. E agora ele volta até o profeta e começa a conversar com o profeta, oferece presente para o profeta não quis receber, os irmãos conhecem a história. E Naamã volta convertido para a Síria, levando terra de Israel para adorar o Senhor na Síria. Aleluia. Ou seja, a maior bênção, irmãos, foi para mim, no meu entendimento, e os irmãos creem que entendem assim também, mas a maior bênção foi a conversão de Naamã. Ele se converteu ao Senhor. Aleluia. Ele passou e ainda pediu autorização do profeta. No templo lá, da deidade que eu tenho que entrar com o rei lá, ele se apoia em mim. E aí eu tenho que me ajoelhar também, para ele, porque já é idoso. O profeta: não, tá tranquilo, não tem problema não. Liberou ele disso. E volta Naamã, crendo no Senhor, para a Síria. A vida daquele homem foi mudada 2 vezes. Curado da lepra e curado do pior tipo de lepra que pode existir, Meu Deus. que é não crer, não abrir as portas do coração para que Jesus possa entrar. Você que se alcança da minha voz, Aleluia. você que em algum momento vai assistir esse vídeo, não feche o seu coração para Deus, em nome de Jesus. Mas deixa que o Senhor faça morada. O pior tipo de lepra que pode existir, porque uma das características da lepra é causar insensibilidade. Você toca e não sente mais, não dói, começa a não sentir mais nada. E tem muita gente com o coração leproso, precisando da cura da lepra dentro de seus corações e vir correndo para Jesus, recebendo o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meu Deus. Por
Porque é o único e suficiente, que não precisa de mais nada. Único e suficiente Salvador. Alguns dados. Hoje, a Síria, 10% da população da Síria serve ao Senhor. 10% daquele país árabe serve ao Senhor. Porque um dia, um homem foi curado da sua lepra. Um dia, aquele homem recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador. Porque um dia, irmãos, um dia, aquele homem ouviu a palavra. Aleluia. E pega aí no teu espírito, que essa é forte. Ele ouviu a palavra de uma missionária, que estava lá dentro da casa dele. Não importa como ela chegou lá, a Bíblia chama de escrava. Mas aquela menina, ela sai de Israel e vai para a Síria, com um propósito. A Bíblia não me permite fazer conjectura que a mãe chegou lá, libertou ela. Na Bíblia não permite, a Bíblia não fala nada disso. Mas a vida daquele homem foi mudada. Aquele homem voltou para casa com a sua vida transformada, levando terras de Israel para adorar o verdadeiro Deus. Por causa do quê? De uma escrava com espírito de excelência, suficientemente cheia de Deus para libertar o seu Senhor. A escrava que libertou o seu Senhor. Agora volta o general Naamã, curado para o seu lar. Curado com a melhor cura. Essa é a igreja missionária, irmãos. Né? Com a melhor das curas, que foi a lepra do coração, foi curada. E a lepra do corpo físico também foi curada. Em nome de Jesus, que nessa noite, não importa a situação que você esteja vivendo, você que é evangélico, você que é crente em Jesus Cristo, não importa a situação que você esteja vivendo, sabe? Nunca deixe de anunciar Jesus. Nunca deixe de ter uma boca abençoadora. Nunca deixe de abençoar alguém com a sua palavra. Ah, mas eu não estou vendo nada, mas eu vou dar glória a Deus, eu vou abençoar. Aleluia. Você está vendo um outro na dificuldade, pode ter passado por alguma luta com aquela pessoa, por alguma coisa. Ei, Deus agora está pesando a mão, ó. Está doente? Não. Vai lá e dê o caminho das pedras. Tem a campanha. Tem a campanha lá na igreja do pastor Jonas lá. Tem a campanha da igreja evangélica missionária dos Invenções. Vai lá. Deus te cura dessa doença. Deus te cura dessa enfermidade. Se for um desemprego, vai lá. Mas a campanha já está rodando. Não tem problema. Pegue do meio. Pegue do final. Não tem problema. O importante é você vir. Verdade. O importante é você demonstrar a fé que você tem no Deus que pode tudo fazer. Não importando qual a situação. Não hospede, irmãos. Não hospede. Tá? Desculpa eu bater um pouquinho mais nessa tecla, mas faça como essa garota. Imagine, alguém aqui já foi escravo na vida? Ninguém. Alguém aqui já foi separado dos seus pais uma vez? Já foi levado escravo para um outro lugar? E chegar nesse lugar a ponto de não deixar o coração se contaminar, mas a ponto de ver aquela situação difícil, um homem que estava pronto, com a doença que estava, ele não viveria mais, mas seu coração não ficou turbado com aquilo. E ela avançou, aquela moça, ela avançou, seguindo os propósitos do Senhor. Ela sabia quem ela era. Talvez ela tenha vivido toda a sua vida como escrava. Talvez ela tenha morrido como escrava. Eu não posso dizer que ela foi solta, não posso dizer que ela ficou como escrava, mas talvez há essa possibilidade da liberdade nunca ter chegado até ela. Eu tenho certeza que se a vida dela era ruim e agora ter um Senhor como servo de Deus pode ter melhorado bastante a vida dela. É verdade. Aleluia. Ter um Senhor, um lar onde ela servia, onde ela tinha credibilidade para falar. E os seus senhores a ouvirem, mesmo sendo uma menina, os senhores a ouvirem a ponto de ir ao rei, de cartas, né? Ir até o profeta, e o profeta mandar mergulhar, e obedeceu, mesmo sem fé, mas obedeceu e foi curado. Então, irmãos, que nessa noite nós tenhamos esse espírito de excelência, que nessa noite nós possamos, não importa a situação, continuemos em frente, como luz. Deus nos chamou para ser luz no meio da escuridão. Deus nos chamou para fazer
a diferença. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, queridos. E que nessa noite você possa receber das boas mãos do Senhor as ricas bênçãos do Senhor. Que Deus possa te abençoar com as bênçãos, com as mesmas bênçãos. Eu tenho certeza que Naamã, ao ser abençoado, aquela moça, ainda que não tenha obtido a liberdade, ela também foi abençoada. Só em ver, Glória. pastor Jonas, só em ver o seu Senhor curado. Porque quem curou foi o Senhor. E curou 2 vezes. Curou a lepra da pele e curou a lepra do coração. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor? Amém? Por sua palavra nessa noite. Que Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.